Estar aqui, Pastor Carlinhos é muito querido, eu e Douglas, a gente tem um amor por ele, pela família dele muito grande. Quando começou o projeto no GKPN, a gente estava numa reunião da mesa, né, dos líderes de juventude, e aí passaram um vídeo sobre questão de adoção, de trabalho com casa de acolhimento, e a gente já estava com trabalho aqui em Vila Velha. E aí, enfim, né, foi muito especial poder ver essa iniciativa pelo GKPN e poder fazer parte disso. E, enfim, vou contando um pouco de como a gente faz as coisas aqui, vou mostrar um material que, se não me engano, está lá no site do Home, vou mostrar um vídeo também mais para frente de uma das nossas voluntárias. Mas tem um texto que publicou no blog do Home recentemente, que eu escrevi, e eu acho que para mim, assim, ele é a base de todo o trabalho, na verdade, todo o trabalho cristão que a gente faz, mas eu acho que todo projeto social, ele é o ponto de partida, que é a pergunta clássica de Jesus, que é: "O que queres que eu te faça?". Que é muito comum quando a gente quer iniciar um projeto, a gente vai tão cheio de expectativa, vai tão cheio de sonhos, vai tão cheio de ideais, de ver outros projetos, e a gente se inspira tanto em outras coisas ao redor do mundo, né. Hoje é tão fácil a gente ter acesso a outros projetos que tem por aí, não só no Brasil, mas, né, em outros países, e a gente chega achando que é o projeto que a gente vai escrever, é a ideia que a gente teve que, nossa, agora vai, é isso que as crianças precisam, é isso que as pessoas precisam, e a gente esquece dessa pergunta de Jesus, que é uma pergunta tão simples, mas ela é poderosíssima, que é: "O que queres que eu te faça?". Quando a gente chega para as pessoas, para as instituições perguntando isso, é até um choque que as pessoas levam. Eles não estão acostumados com isso, né, eles estão acostumados a ter pessoas chegando lá dizendo: "Ó, tá aqui a doação que eu trouxe, tá aqui o projeto que eu tenho, tá aqui o voluntário que eu tenho", e às vezes não é nem isso que eles estão precisando, né, eles aceitam porque estão acostumados também a aceitar tudo, mas eu acho que esse é o primeiro maior desafio que eu tenho para a gente hoje, em relação ao trabalho com casas de acolhimento. Essa clássica pergunta de Jesus: "O que queres que eu te faça?". E o nosso trabalho aqui começou assim, o nosso trabalho recente. Quando era 2013, a gente teve um projeto com a casa feminina de adolescentes, né, 12 a 18 anos. Elas vinham para a igreja uma vez por semana, de manhã, que elas estudavam à tarde na escola. Então elas vinham para a igreja, tomavam café da manhã na igreja e faziam aula de dança e tinha um grupo, terapêutico. E aí a gente teve esse trabalho por um ano, e aí no final do ano a diretoria mudou, porque quando muda gestão política, muda tudo, e aí suspenderam o projeto e ficou por isso. E aí no começo de 2019, meu trabalho, esqueci de apresentar, né, eu trabalho coordenando todos os projetos sociais da igreja, então, estou envolvida nisso, já é parte do meu dia a dia, né, trabalho com instituições, com o poder público, etcétera. E aí, meu pai, que é o pastor da igreja, recebeu no começo de 2019 uma mensagem. Eu já vinha orando por isso, porque a gente não estava trabalhando com nenhum abrigo, com nenhuma casa, com nada. E aí ele recebeu uma mensagem de uma pessoa que a gente não sabe até hoje quem é, e essa pessoa falava assim: "Pastor, o abrigo das crianças tá faltando tudo, tá faltando comida, as crianças não têm brinquedo, as crianças não têm roupa, isso é um absurdo, a igreja não vai fazer nada?". E aí a gente fez o que já é de praxe nosso fazer. Liguei para a instituição, não falei com essa mulher mais, porque ela era uma pessoa qualquer que jogou para a gente a demanda da instituição. Liguei lá para casa e marquei uma reunião com a coordenadora. Quando eu cheguei lá, junto com o Douglas, que é meu esposo, que trabalha na igreja também, falei: "Olha, a gente recebeu essa demanda, que aqui vocês estão sem roupa, sem brinquedo, sem comida". Ela falou: "Olha, se você subir no segundo andar da casa, eu tô com caixas e mais caixas de roupa e de brinquedo. A gente não tem onde guardar a doação. A gente não tem o que fazer com doação. Chega dia das crianças, isso daqui fica lotado, chega Natal", e era começo do ano, então tinha acabado de passar o Natal. Ela falou: "A gente recebe muita coisa, é empresa, é gente que aparece aqui na porta, a gente não tem onde guardar a doação". Aí eu falei: "Então tá, então vocês estão precisando de alguma coisa? O que que vocês querem? O que queres que eu te faça? O que que vocês estão precisando? Qual que é a demanda de vocês? Que a gente vai ver se a gente pode ajudar. Pode ser que a gente não tenha como fazer isso, mas pode ser que tenha". Ela falou: "Olha, eu preciso de gente que vem aqui toda semana".
preciso de um projeto contínuo para entreter essas crianças, porque as cuidadoras não têm muito especialização de nada, então eu preciso de um projeto. Eu falei: "Ok", então deixou em aberto. Aí a gente voltou com uma proposta para ela de ter uma atividade física e da gente ajudar as crianças a fazer dever de casa, porque as cuidadoras não conseguiam dar conta do dever de casa. E aí, ao começarmos a ajudar as crianças a fazer dever de casa, a gente reparou que a gente ficava 40 minutos para os meninos de 10 anos ler uma frase. Ou então a gente passava, a tarde inteira, 1h30, 2 horas, para um menino de 4 anos conseguir falar cor, que não sabia as cores. E aí a gente viu que, na verdade, tinha essa demanda muito grande de reforço escolar, de alfabetização, e aí o projeto mudou todo em poucos meses e até hoje, lá nessa casa de acolhimento provisório, de 0 a 12 anos, o foco do projeto é em reforço escolar. Nisso, claro, como a gente é uma igreja, eles sabem disso, que tudo vai pela linha confessional, né, a gente não esconde que é igreja, não esconde Jesus nem nada. A gente foi pedindo para usar material cristão, então usa história bíblica para de pano de fundo, né. A atividade é de matemática, então vamos usar uns 5 pães, 2 peixinhos, e enfim, por aí vai, interpretação de texto, colorir, etc. Coordenação motora, porque é uma faixa etária muito grande nessa casa. Eh, Aí a gente perguntou se podia levar, começar perguntamos, né, perguntar não ofende ninguém, perguntamos: "Mas a gente pode começar a levar as crianças da igreja? Vão interagir com outras crianças e tudo", e aí, não teve empecilho nenhum. Então as crianças começaram a frequentar a igreja todo domingo de manhã, até a pandemia, né, e quando a pandemia começou, a gente teve que suspender a ida delas à igreja e ainda não retornou. O projeto lá retornou há algumas semanas, e a vinda delas à igreja ainda não retornou por conta da pandemia. E porque nisso, no meio da pandemia, mudou a diretoria toda da casa, mas graças a Deus o projeto continuou. Então, na casa de acolhimento provisório de 0 a 12 anos, o projeto tem foco em reforço escolar e as crianças são membros da igreja. E aí, como a gente ficou muito próximo da coordenação da casa, das cuidadoras e tudo, que isso é uma coisa que a gente preza demais, 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 é uma coisa assim que para mim é importantíssima, é prezar pela confiança, da equipe técnica com a gente, eles têm que confiar na gente, isso é essencial. Então a gente não faz um nada sem pedir antes, sem perguntar, mas nada. Se não pode fazer, não pode, a gente respeita, porque eles precisam confiar na gente, até porque é uma situação muito delicada, né, são crianças que estão ali protegidas pela justiça, então não tem como a gente arranhar na bola. Pisar na bola então não pode, né, então a gente tem muito cuidado com isso, né, para seguir protocolo mesmo, seguir burocracia, é chato, tem horas, mas a gente tem que ter essa relação de confiança muito bem estabelecida. E aí, quando foi no final de 2019, 2 meninos de 12 anos pediram para ser batizados, mas assim, na hora do batismo. O batismo estava acontecendo e eles fizeram a pergunta clássica do eunuco para Felipe: "O que impede da gente ser batizado?". E aí, o que que você responde para 2 meninos de 12 anos, que você não sabe a hora que vão embora, e os meninos estão ali com a gente, estão sendo discipulados, querem ser batizados. E aí, batizamos o menino no domingo de manhã, e quando o culto acabou, liguei pra coordenadora e falei: "Ó, 1000 perdões, você sabe que não é protocolo nosso fazer as coisas assim sem avisar antes, mas os meninos estavam aqui no culto, pediram para ser batizados e nós batizamos os meninos". E aí, assim, foi muito surpreendente. Eu acho que por conta dessa relação nossa com a coordenadora, a gente teve a resposta que teve, ela falou: "Não tem problema nenhum, os meninos estão ali na casa, mas eles têm liberdade de seguir a religião que eles quiserem. Se eles decidiram por seguir aquilo ali, eles são pessoas, eles têm a dignidade deles, eles têm os direitos deles e eles têm que ter os direitos deles resguardados. Eles quiseram essa religião, tudo bem". Falei: "Nossa, graças a Deus". E é muito legal, porque um desses meninos, assim que começou a pandemia, ele foi reintegrado ao pai. Então, coisa de 2 meses depois, esse menino já não estava ali mais na CAP.
Então, assim, como que foi essencial esse processo desse discipulado com o menino, dele estar ali na igreja todo domingo de manhã e da gente poder ter batizado ele antes dele ser reintegrado. E não só isso, né, mas a parte de reforço escolar com ele foi também um caso de super sucesso, que ele era um desses meninos que no começo do ano a gente suava para o menino ler uma frase, e no final do ano teve um dia que a gente chegou lá, ele todo feliz mostrando a prova que ele tinha tirado um 10. Então assim, é especial demais, o caso desse menino pra gente, assim, é um dos super sucessos. A gente tem muito caso de, né, que não dá tão certo assim, mas o dele foi 100% de sucesso, graças a Deus. Bom, as coordenadoras das casas de acolhimento têm reuniões periódicas. E aí começou-se a ser falado que a gente estava na casa das crianças. E as outras coordenadoras sempre falavam: poxa, por que que eles não estão aqui? Que a gente quer isso também, a gente precisa disso também. E aí a gente entrou em contato com a coordenadora da casa de acolhimento masculina, de 12 a 18 anos. Aqui em Vila Velha a gente tem 2 casas masculinas. Uma casa de acolhimento provisória, que é essa casa que a gente hoje tem trabalho, que é uma casa que, pela lei, a criança ou adolescente tem um tempo limitado para ficar nessa casa, como se fosse família acolhedora. Família acolhedora que aqui começou recentemente, ainda nenhuma criança não teve o match ainda da família com a criança, mas a gente está numa alegria sem fim, que finalmente começaram a família acolhedora nessa cidade. Mas na casa de acolhimento provisório, a criança tem um tempo curto para ficar. Pela lei, ela não pode ultrapassar esse tempo, o que não acontece. Então tem essa casa masculina e tem uma casa lar, que é para onde vão os meninos que têm bom comportamento, não tem muita previsão de adoção ou de reintegração, eles vão para essa casa lar. Então a gente trabalha na casa de acolhimento provisório masculino. Quando a gente chegou lá, fizemos a mesma coisa. Bom, a gente já tem um projeto dando super certo de reforço escolar. Então eu poderia chegar lá e falar com a Luciane, que é a coordenadora: olha, o nosso projeto é esse. A gente tem um projeto de reforço escolar que dá muito certo. Mas não era o que eles precisavam. Os meninos não estavam nem indo para a escola. Se eu chegasse numa casa de adolescente, de menino de 12 a 18 anos, falando: vamos todo mundo sentar aqui para estudar, eu ia perder todo mundo em 2 minutos, ou nem isso, eu não ia nem olhar para minha cara. Então, com os meninos, o projeto é completamente diferente. É uma casa super pequena, sem estrutura física nenhuma, casa feia, que geralmente, infelizmente, são casas muito feias. E aí a gente tira eles da casa uma vez por semana, ou para fazer passeio, a igreja tem um ginásio, ou então a gente leva para o ginásio para jogar bola e chupar picolé. Então é 100% recreativo. E aí, no final, sempre tem uma palavra, uma roda de conversa, uma oração, mas o foco com os meninos é 100% recreativo. É passeio, sair daquilo, porque eles já saem de evasão, né, uma casa com um percentual altíssimo de evasão, de fuga, então a gente proporciona essas saídas para os meninos, para eles conhecerem a cidade. Tem menino que tem 15, 16 anos e não conhece os pontos turísticos da cidade. Então, na casa dos meninos, o projeto é esse. A gente começou o projeto no começo do ano passado. Em 1 mês e meio, a gente precisou parar por causa da pandemia, mas a gente continuou em contato, tanto com a infantil como com a masculina. A gente continuou o contato, que sempre faz reforma, leva doação, a gente também faz esses outros tipos de serviço, né? Levar médico, levar dentista, enfim. Catapiolho, mutirão de catapiolho é sempre um sucesso com as crianças, né? Que é a necessidade maravilhosa. Bom, passou-se o ano da pandemia mais grave, né, ano passado. No começo desse ano, a gente continuou o contato, mas a gente sabia que tinha que, né, você começa uma casa, dá uma fomeagem que tem que alcançar todas e fazer em tudo. E a gente começou o contato com a casa feminina. E aí, quando foi na metade do ano, a gente começou um projeto na casa feminina, de novo, completamente diferente de tudo que a gente já tinha feito. E aí, na casa feminina, a gente tem um grupo terapêutico mesmo, vai uma psicóloga,
que é a líder da equipe na Casa Feminina, e aí senta com as meninas e, enfim, é um grupo mesmo terapêutico, faz várias atividades, e aí disso foi se desenvolvendo, e aí a casa hoje que mais a gente vai mais dias, que aí ela vai um dia para fazer o grupo, outro dia vai uma outra voluntária para fazer um grupo de discipulado, então tem um grupo de discipulado dentro da casa, né, hora e tudo. Outro dia vai uma outra voluntária para dar aula de artesanato, que aí também é um desafio, porque você tem que, como são meninas de 12 a 18 anos, bom, imagina uma casa só com mulheres, todas com TPM, ciclo menstrual, então são casas que geralmente a gente tem casos de violência, às vezes até piores do que a de meninos adolescentes. Da outra vez, de 2013, a gente também tinha, não sei se isso é aqui na cidade ou se é geral, mas a gente também tinha alguns casos de violência bem complicados. E agora também. Aqui, pelo menos, né, não sei se isso é regra, mas os meninos, eles pegam e fogem e vai fazer o que quiser lá fora, né? Fugiu, evadiu e vai fazer o que quiser. As meninas, elas têm brigas feias dentro de casa, de quebrar a casa, enfim, é um pouco complicado. Aqui, né? Então, o artesanato, quando a gente foi começar, a gente teve que se desdobrar para achar alguma coisa que não usasse tesoura, não usasse nenhum material pontiagudo, agulha de crochê, né? Porque a gente tinha casos de meninas que usariam isso contra outras. Mas deu super certo, está dando super certo. E aí as meninas começaram a ir para a igreja no domingo de manhã. Que também a gente tem essa questão do horário do cuidador, da troca de cuidador. Então, à noite, o culto à noite é um horário que não tem como eles irem por conta dessa escala, é o horário de troca de escala. Então, de manhã é o horário ideal, elas vão para a igreja, aí tem meninas que ficam na turma de 12 anos, meninas que ficam na turma de adolescentes, meninas que ficam na turma de batismo, porque querem batizar, então elas frequentam todo domingo de manhã. Então, hoje é a casa que a gente está com maior atividade. A casa de meninos, hoje, a gente está com 3 meninos, porque é muito cíclica a casa de menino por conta da evasão, e a casa de criança, a gente está só com um reforço escolar, ainda não retornou a ida deles para a igreja. E aí, recentemente, há 3 semanas, a gente começou a 4ª casa, que é uma casa de crianças de 0 a 4 anos. E é a casa que tem maior estrutura física, é uma casa, inclusive, que é ligada à Igreja Católica. É incrível, tem um gramado imenso, a casa é enorme, eles têm super estrutura. Há um menino que é uma festa de cowboy, aí eles vestem um menino de cowboy, faz tudo enfeitado de cowboy. Isso não existe. Aqui não tem nenhuma outra casa que tenha essa estrutura, né? Que é aniversariante do mês e faz todo mundo junto com o balão que tiver, mas lá nessa casa das crianças é enorme. Só que não tem nenhuma escola próxima. Então, não tem como eles receberem crianças maiores de 4 anos. Já teve isso no passado, mas hoje em dia não tem, então é só criança até 4 anos. Então, a gente começou agora da mesma forma. Chegamos, ouvimos o que eles precisavam, e aí também uma atividade cristã, né? Até porque, como eles são católicos, eles são mais de boa, e então o pessoal faz tipo um mini cultinho, né? Canta, conta a história e faz atividades pedagógicas também, porque eles também têm essa demanda pedagógica para fazer essas atividades pré-escolares, né? Com as crianças, até porque não tem escola perto, eles não vão para creche, não vão para nada. Então a gente faz essas atividades lá. Hoje aqui na cidade, a gente só não atende a casa lar masculina ainda, né? A gente não atende ainda. Essa casa lar masculina. E junto dessa casa de 0 a 4 anos, tem um anexo que fica só bebezinho mesmo, recém-nascido. Lá também a gente não faz nada específico ainda. Então, a gente hoje tem essa estrutura grande de movimentação, de voluntário, de projetos, mas que tudo começou com essa pergunta: o que queres que eu te faça? E eu acho que é o principal de tudo. Licença, rapidinho, gente. O principal para a gente é isso, é a gente chegar com essa abertura de ouvir. É uma pergunta muito perigosa,
Porque pode ser que a pessoa vai te pedir uma coisa que você não tem como atender, e pode ser frustrante por causa disso. Poxa, eu quero muito ajudar, mas o que eu tenho para ajudar, essa pessoa não precisa, e o que ela precisa eu não tenho. Mas assim, será mesmo que você não tem? Será que você não conhece alguém, não tem alguém de outra igreja, não tem alguém parceiro, ou não é uma habilidade que você possa aprender, né? Então eu acho que a gente se amplia e a gente se estica quando a gente começa a ouvir essas respostas para essa pergunta: "O que queres que eu te faça?", né? Às vezes tem alguém lá na sua igreja que você nunca nem ouviu falar, uma pessoa que está quieta, escondida, mas é a pessoa ideal para esse projeto. É a pessoa que está no momento certo, né? E assim, eu acho que é clichê a gente falar isso, mas é, é tudo com muita oração, né? Essas duas últimas, todas as casas foram com muita oração e foi tudo um tempo muito acertado. É, essa última casa de bebês, uma das líderes do berçário da igreja de Cultinho, trabalhou anos na Assembleia Legislativa, então eu sabia que ela trabalhava na Assembleia Legislativa, mas Deus me colocou a mulher no coração. Eu liguei para ela, falei: "Karina, como é que você está de trabalho?" Ela falou: "Menina, acabei de ser demitida." Eu falei: "Pô, perfeito. Você está com tempo e eu tô com a demanda para você. Você não quer ir para casa de acolhimento de bebê?" Pô, perfeito. A mulher está encantada, apaixonada, né? E foi no tempo certo. Na hora que a mulher tinha um tempo disponível, apareceu o projeto. A casa feminina, do mesmo jeito. Essa psicóloga, no dia que eu mandei mensagem para ela, ela falou: "Raquel, se você tivesse me mandado essa mensagem semana passada, eu ia dizer não, porque até semana passada eu estava agarrada, mas essa semana eu estou liberada." E a mulher está assim, apaixonada pelo projeto, as meninas viraram filhas dela. Na casa masculina, o mesmo jeito. Era um cara que já tinha trabalhado com, eh, ai meu Deus, como chama o nome certo disso? Instituição de medida socioeducativa para adolescente. Então ele era educador social. Então ele já estava acostumado com esse ambiente. Na casa de acolhimento provisória masculina, tem alguns meninos que já cometeram pequenas infrações, e que estão no ambiente familiar violento, enfim, que tem que ser retirado do ambiente familiar, porque é propício para que ele cometa pequenas infrações. Então ele já estava acostumado e, pô, foi o cara certo na hora certa. Então eu acredito muito nisso, sabe, que essa formação de equipe, esse encontro das pessoas com as vocações, o trabalho em casa de acolhimento, ele é um trabalho que ele é muito frutífero por isso também, sabe, que esse lugar desse encontro vocacional, né, e de pessoas que têm as suas profissões e elas veem as suas profissões ganhando sentido ainda maior dentro da casa de acolhimento. Pedagogos, enfermeiros, cabeleireiros, enfim, uma série de profissões que ali ganha um sentido que é muito especial. E na casa de criança também, que é um vídeo que eu queria passar. Só antes do vídeo passar, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ir também no chat, né, gente? Vocês ficam à vontade, senão eu falo pra caramba e eu vou sair falando aqui. Então, vou passar o vídeo enquanto vocês pensam nas perguntas. Deixa eu ver agora aqui como que faz isso. Aqui. Tá dando certo? Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Quando eu era criança, eu sempre brincava que eu queria uma casa bem grande para receber meninos e meninas que não pudessem morar com suas famílias ou não tivessem família. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar, servir voluntariamente na casa de acolhimento, eu vi Deus realizando uma coisa que eu sonhei. A casa de acolhimento é um lugar que recebe meninos e meninas, são crianças que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade e aguardam cessar essa situação para elas poderem retornar para suas famílias, ou eles estão lá na casa para serem adotadas. As
crianças têm a expectativa de que a pessoa que vai passar por aquelas portas vai levá-las para casa. Elas perguntam, quando a gente chega a primeira vez, tia, você vai levar quem? E Deus falava comigo, renova no seu coração a expectativa do céu, mesmo que você tenha que desenvolver a sua vida aqui. Lá na casa de acolhimento, eu ajudo com reforço escolar. Então, eu chego lá, as crianças que têm dever, a gente vai fazer. E quando eu sinto com elas para fazer dever, eu observo assim debilidades muito básicas que crianças naquelas faixas etárias já deveriam ter superado. Porque muitas crianças já deveriam saber ler e escrever e elas não sabem. E existe uma barreira tão pequena que impeça tantas crianças de serem tudo que Deus sonhou para elas serem. E eu acredito que a leitura, o conhecimento, pode ajudar nesse processo. É como se Deus colocasse nelas um despertador. Não importa onde vocês nasceram, como vocês nasceram, mas eu tenho um outro planeta, um outro mundo, uma outra esfera de vida para vocês. Tá aí. É só esperar para viver. Servir é o modo que Deus encontrou de aperfeiçoar a gente, de nos melhorar, de realizar a obra dele na nossa vida. Então, quem é mais ajudado quando serve é quem serve. Bom, gente, essa é a Emily, que é a nossa líder do time de 0 a 12 anos. Ela trabalha na igreja também, ela é funcionária da livraria e é líder da casa de acolhimento. E, não sei se vocês perceberam no vídeo, ela fala que ajuda a fazer dever, né? Que era bem no comecinho do projeto. E aí hoje a gente tem 2 pedagogas que são voluntárias, são membros da igreja, que fazem todo o planejamento, né, pedagógico para a gente fazer a alfabetização. Nem todos os voluntários são da área, mas acaba que todo mundo aprende um pouco, né, como que alfabetiza, como que ensina. E, enfim, é mais uma desses casos, né, de uma pessoa que tinha um sonho quando era criança e, de repente, agora, com 30 e tantos anos, ela teve esse alinhamento, né, vocacional. E, enfim, a Emily hoje ela vive por aquilo ali, ela respira aquilo ali, e é bonito demais a gente ver isso. Eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Então tá, eu queria mostrar para você, queria mostrar para vocês o material que, se não me engano, tá, não sei se está lá no site, que é esse guia que a gente fez de ações, não só para adoção em si, né? Que tem um sonho, um desejo de todo mundo, que é a gente, nossa, vamos zerar a fila, né? Então a gente tem ações amplas que vão para além só da questão da adoção em si. Então, primeiro é o trabalho na origem. Às vezes você não tem muito acesso, não sabe muito bem por onde começar. E uma coisa que é muito importante é a gente ir na fonte do problema. E o problema não começa na casa de acolhimento, o problema ele começa em comunidades de alto índice de vulnerabilidade. São essas crianças em estados graves de vulnerabilidade que estão expostas à violência, à negligência, a abusos, que são as crianças que vão parar na casa de acolhimento. Então, se a gente tem trabalhos efetivos em situações de vulnerabilidade, as crianças elas não chegam, é claro, eu acho que seria muito utopia nossa a gente achar que aqui na Terra a gente vai conseguir zerar situações de violência e de vulnerabilidade.
Acho que isso no céu a gente consegue, aqui na terra não acho isso muito possível. Mas imagine se a gente consegue, amenizar, né, minimizar essas situações, né, com ações, eh, sobre educação sexual, cursos para pais e mães, ações de prevenção de gravidez não desejada, eh, falar sobre paternidade e maternidade em ações globais que a gente faz, né, falar sobre, isso não está aqui, mas falar sobre inclusive, né, a questão da entrega voluntária, né, a gente tem tantas coisas, tantas ações contra o aborto, e não só, eu acho que é ampliar isso, né, não só ensinar as mães que elas não precisam abortar, mas que se elas entregarem voluntariamente, elas não vão ser presas, eh, como que é o processo para fazer a entrega voluntária, eh, falar sobre uso abusivo de drogas, de violência, fazer cursos profissionalizantes, enfim, trabalhar com as comunidades vulneráveis, para que essas crianças, talvez por algum motivo, não precisem chegar até as casas de acolhimento, né, não precisam ser retiradas. É claro, não são só crianças de alta vulnerabilidade que chegam, mas é a maioria, né, a grande maioria. Lá na Casa das Crianças, que a gente está desde janeiro de 2019, a gente teve um caso de uma menina que era de classe média que chegou na casa. Todas as outras crianças, elas vêm de classe baixa. Aí a gente via que a menina era diferente. A menina tinha o brinquedinho dela, que ela trouxe, que ela foi retirada, né, a gente não sabe o caso, a gente orienta os voluntários a não perguntarem para as crianças, em hipótese alguma, o que aconteceu para elas chegarem ali. Se a criança comenta, a gente acolhe, a gente agradece a criança pela confiança, a gente ora junto com a criança. Esse é o procedimento que a gente orienta aqui, mas a gente não pergunta. Mas a gente via que a menina tinha um brinquedinho dela, um bom brinquedo, que era, né, um objeto ali de apego para ela, e aí as próprias cuidadoras falaram com a gente assim: "Ah, ela vai sair rápido, porque a família já colocou advogado e tudo", então a gente via que ela tinha recurso até. Mas tirando ela, todas as outras crianças vêm de situações de negligência e ou de abuso, e vêm de contextos de classe baixa. Então, a gente precisa, também fomentar projetos, não só nas casas de acolhimento, mas projetos em comunidades carentes. Projetos nas instituições, né, e, ampliar as nossas ideias, né, orar por criatividade. É muito comum e eu acho um ótimo jeito de começar, não sou crítica disso, mas eu acho que a gente tem que aproveitar sim, Dia das Crianças, Natal, mas não só isso, né, aproveitar feriado é ótimo, porque a gente consegue ter mais voluntário, Carnaval, Páscoa, fazer ações, pontuais em feriados é muito legal, mas é muito importante, até pela situação, a gente ter coisas fixas. Essas crianças precisam de continuidade, elas precisam do senso do senso e da certeza de: "Ah, essa pessoa veio aqui essa semana, mas ela não vai sumir da minha vida, semana que vem ela está aqui de novo". Então esse senso de permanência e de continuidade é muito importante. Então, a gente fazer esses projetos que sejam contínuos, né, que sejam médio e longo prazo, tanto recreativo, desenvolvimento social, educacional, apoio médico, psicológico, quando for possível, né, de acordo com a gestão da casa, trazer as crianças para a vida na igreja, para as crianças terem contato com outras crianças, com outras famílias, né, e até para o assunto circular na igreja. Né, hoje em dia é um assunto super comum na igreja falar sobre adoção, porque eles estão vendo as crianças, eles estão vendo as meninas, né, é comum isso na vida da igreja. Então isso se torna um assunto que não é só do voluntário que está lá na casa de acolhimento ou das pessoas que querem adotar, mas está no dia a dia da igreja. As pessoas da igreja sabem como lidar com as crianças, enfim. Então é muito legal quando a gente consegue fazer isso. Auxílio estrutural da casa,
Isso é uma coisa que passa por uma burocracia, como tudo, né, que prefeitura tem que fazer licitação, prefeitura não tem dinheiro, e aí faz umas coisas meio de qualquer jeito, a casa tem um móvel que foi doado de cada lugar, então fica um lugar feio. Imagina a gente conseguir transformar essas casas em lugares bonitos, né, em trazer beleza para a vida das crianças, então isso é muito importante. Fazer treinamento e acompanhamento dos funcionários, gente, isso daqui é meu maior sonho hoje para 2022, de 2022 não passa, que é a gente ter projeto com os funcionários, com os cuidadores. É super difícil, porque como eles trabalham de escala, a gente não consegue ter um horário com todos ao mesmo tempo, mas é importantíssimo a gente cuidar de quem está cuidando todos os dias das crianças, porque a gente vai e a gente vai embora, mas os cuidadores estão ali sempre. Então, a gente conseguir ter projetos que atendam a equipe técnica e os cuidadores, principalmente. Em todas as casas aqui de Vila Velha, a gente tem essa demanda de projetos para os cuidadores. E o clássico recolhimento de doações que a instituição apresente como demanda, e não doações que a gente acha que eles possam estar precisando, mas sempre perguntar. Olha, a gente sempre recebe ligação, né? Dia das Crianças e Natal, principalmente, de empresas, de membros da igreja, ou então até da cidade, né? Que as pessoas já sabem que a gente tem projeto. Então a gente sempre recebe ligação: ah, tô com tantas cestas básicas, tô com brinquedo, tô com roupa, será que estão precisando? A gente quer levar em tal lugar. Então a gente sempre pergunta primeiro para as coordenadoras, para ver se realmente isso é demanda. E uma coisa que é muito legal falando de doação é quando a gente tem a possibilidade de levar coisas novas com etiqueta. Gente, é lindo, porque essas crianças vivem de doação, então vivem de coisa repassada. Mas aí quando você chega com um negócio novo, que é para criança, pensado para criança, isso é muito especial. Agora, não só nas comunidades e nas casas, mas na igreja. Eu acho que aqui, dentro dos multiplicadores, a gente tem muitas ações nesse sentido, não vou nem me prolongar. E é isso. Calma aqui. Muito bem. Bom, então essas são as nossas ideias que a gente gosta de espalhar por aí, que a gente gosta de incentivar as pessoas a fazerem, a pensar nessa situação do trabalho com as instituições como uma coisa macro, né? A gente sempre expandir o nosso olhar, é muito importante, de novo, se o que você tem capacidade, se o que você tem perna para fazer é uma ação pontual em um dia, faça. Muito legal, é muito importante. Agora, se desafie as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua igreja, para a gente pensar em coisas mais amplas e mais duradouras. Porque isso é muito importante para as crianças, né? Para elas saberem que vocês estão ali, para a gente desenvolver relacionamento com essas crianças, a gente saber o que orar, pelo que orar junto com elas, né? A gente acompanhar a criança, a gente ver a hora que a criança vai embora da casa. Poxa, isso é legal demais, sabe, a gente chora junto, a gente fica emocionado junto, a gente já presenciou nesses anos, momentos que os pais vão para buscar as crianças, que as crianças maiores, aqui na cidade pelo menos, os pais vão até a casa de acolhimento para buscar. As crianças menores, os bebês, os pais buscam no juizado, mas as crianças maiores são retiradas lá da casa. Então a gente já esteve presente em alguns momentos desses e, pô, é chique, gente, é lindo demais, sabe, é uma sala de parto, para quem aí já adotou e já passou por esse parto, eh, assim, eu não consigo nem imaginar como é que seja. Estou na fila, aguardando o meu momento, mas por isso que eu nem estou indo às casas, estou coordenando de longe, porque não posso mais ir, porque estou na fila esperando. Então, para não acontecer, né, de ficar muito próximo de uma criança ou de outra, não posso ir. Mas, pô, a gente presenciar esse momento, gente, é lindo demais, é emocionante demais, sabe, ver ali uma família se formando, pô, é chique. A gente uma vez viu um casal indo buscar 3 irmãos, gente, foi a coisa mais linda do mundo. Já vimos crianças ser devolvidas e ter que trabalhar com essas crianças que foram devolvidas, e trabalhar com elas até que elas fossem adotadas de novo.
Então, assim, tem de tudo, mas é especial demais. E eu espero que com todas essas ideias que eu falei, contando a nossa história aqui e mostrando, né, isso tudo que eu mostrei, eu espero que isso tenha, eh, acendido alguma luzinha aí, né, te dado alguma ideia. Se você não sabe por onde procurar, geralmente no no site da prefeitura tem listado onde são essas casas de acolhimento. Se não, você pode ligar na Secretaria de Assistência Social de sua cidade, isso é um órgão de competência municipal, então você pode ligar para saber onde que tem, para pedir telefone, para se colocar à disposição. Eh, e enfim, eu espero que isso tenha te animado para fazer algo novo, ou te dado força para você continuar fazendo aquilo que você está fazendo, porque eu acho que é especial demais a gente estar nesse momento da vida deles, né, que é um momento tão delicado, tem N estudos falando de como que é um tempo que se torna tão crucial no desenvolvimento psicossocial da criança, esse tempo de acolhimento, de institucionalização. Então a gente poder fazer desse período um período de mais saúde, de mais vida, de mais crescimento, de mais desenvolvimento, isso é muito importante. E a gente conseguir amenizar as dores do que fez ela chegar ali, da própria institucionalização em si. Para algumas crianças é muito difícil entender que o que elas passaram era prejudicial para elas, porque agora elas estão retiradas da família. Eh, e preparar essas crianças para o que será esse novo momento pós-institucionalização, seja a reintegração, seja a adoção, ou no caso dos adolescentes, seja a vida adulta, né, o menino fazer 18 anos e ter que sair da casa. Então a gente preparar eles para isso, né, é muito especial, é muito importante. Então, enfim, espero ter dado algumas ideias e estou à disposição, desculpa, se, né, daqui para frente você for começar algum projeto, quiser conversar comigo, estou lá no grupo dos multiplicadores, estou à disposição aí para a gente caminhar junto e transformar essas casas em lugares lindos, em lugares de vida, de desenvolvimento, e é isso aí. Acabei. Muito bom, Raquel. Eu vi que a Angélica estava falando aqui a respeito disso, né? Que essa questão de realmente você valorizar e fazer, comprar um brinquedo novo, né? Hum, E ser uma coisa que é personalizada. Teve uma célula aqui que eles fizeram uma coisa bastante interessante para as crianças no Natal passado. Eles compraram um kit escolar para cada criança, com mochila e um tênis, e eles, antes de entregarem, eles pegaram os nomes de todas as crianças, e aí eles chamaram a criança pelo nome, e os itens tinham um nome da criança, então foi para ela, né, aquele brinquedo. Não foi uma coisa que foi, ó, você pega esse, o que der, né? Mas então aquela coisa de individualidade, porque tem muito isso, né? No abrigo, é tudo tratado muito no coletivo, e dar essa personalização para a criança é muito importante para o emocional e até para a autoestima dela, né? Muito legal o que você uhum. falou. E às vezes, mesmo sendo uma ação pontual e única, né, você já estando em contato com a casa, perguntando antes a demanda da casa, você consegue essas informações, né, consegue o Uhum. nome, consegue, já preparar isso mais especial, né, com mais carinho mesmo, né. E o bom do trabalho contínuo é isso, que você desenvolve essa proximidade, você sabe o que que a criança gosta, não é aquela coisa de: "Ah, é presente, então vamos levar bola e carrinho para os meninos", mas às vezes o menino gosta de um trator, o menino Uhum. gosta de um soldado, né, então você consegue, conhecer e descobrir essas peculiaridades que são muito importantes para o desenvolvimento da Que é criança. o Então isso é sonho, né? muito legal. Uhum. O meu filho, uma das coisas que você falou, que eu acho que nós, como igreja, precisamos trabalhar bastante quando estivermos fazendo algum tipo de ação em abrigos, né, em casa de acolhimento, é essa ação contínua que você falou. Não ser só alguma coisa pontual, claro, né, às vezes o que você pode fazer vai ser pontual,
mas eu acredito que é tão importante essa sequência, né, deles, o que eu estava querendo colocar aqui, meu filho, né, que cresceu até os 7 anos numa casa de acolhimento, ele, ele tinha uma dificuldade de guardar o nome das pessoas. Por quê? Porque as pessoas iam embora. Então, a tia aparecia, vai embora, aí entrava uma criança, depois a criança vai embora. Então, para que saber o nome das pessoas, né? Para Uhum, que saber o nome das coisas? Então, ele tinha uma dificuldade enorme de uhum, guardar, justamente por isso, pela falta de continuidade. Então, uhum, gera até, né, na mente da criança, falei, eu não preciso uhum, me apegar a nada, né? uhum, E essa constância, né? Ela uhum, saber que tem uma expectativa que aquilo vai acontecer uhum, regularmente, né? Ou ter aquele momento que uhum, vai ser agradável, vai ter aquele tio, aquela tia que vai aparecer ali. Isso uhum, para eles é tremendo, né? Você falou uma das coisas que a gente precisa trabalhar, ter um uhum. olhar mais atento para isso. No vídeo da Emily, que ela conta a história dela, né? Ela falou que quando a gente chega lá a primeira vez, a gente chegou, né? Quando a gente começou, era eu mais 3 pessoas, né? Hoje a equipe está bem grande. É, e aí todos eles perguntaram pra gente: quem que vocês vieram levar? Quem que vocês vão levar embora daqui? Uhum, Né? E aí, não, a gente está aqui por todos vocês, né? A gente está aqui porque a gente quer conhecer todos vocês. Não vai sair alguém especial aqui do meio, né? Não vai ser um escolhido e vai todo mundo ficar aqui. Não, a gente está aqui por vocês, né? Por todos. E, pô, isso faz super diferença, né? Que não uhum, é aquela coisa que, querendo ou não, quando você vai só fazer uma visita, você acaba brincando mais com um ou mais com o outro, e aí um outro que é mais quietinho não chega perto de você, fica mais receoso, mas quando você está ali toda semana, você vai tendo a chance de dar atenção para todos, uhum, né, deles saberem que não você não está passando ali, que infelizmente aqui hoje não pode mais ter visita assim, né, vou visitar para levar doação, individual, né, que antes aqui no passado tinha, tipo, eu, Raquel, quero levar uma doação, então eu vou lá para ver as crianças, né, como se fosse uma uhum, vitrine. E acaba que tem essa cultura, assim, as crianças aprendem essa cultura ali dentro, né, de quando chega alguém de fora: "Espera lá, deixa eu fazer a cara de criança mais bonita para ver se me escolhem", né, uhum, e o projeto contínuo ele quebra isso, né, quebra essa mentalidade, né, uhum. de: "A gente está aqui por você, para te amar do jeito que você é, né, a gente vai te acolher", isso é muito importante, isso é especial demais. Eu não sei se alguém tem mais uma pergunta. Enquanto você está pensando, eu vou fazendo as minhas aqui, Raquel. Você falou desse trabalho preventivo, né? Vocês têm Uhum, atuado nessas áreas aí, vocês também têm tipo um braço que atua nessa uhum. área da prevenção A gente está e, em uma desculpa, pastor, já fiz parte. e como que vocês fazem isso? Uhum. A gente está hoje em uma comunidade, que a gente também parou por causa da pandemia, já é um trabalho bem antigo. Vila Velha não é uma cidade muito grande, mas é espalhado, assim, né, a gente não tem um morro, né, um lugar específico onde está tudo. Uhum, Então a gente está em uma comunidade, chama Cobi de Baixo, o trabalho retornou essa semana inclusive. E aí, antes da pandemia, era um trabalho que a gente tinha com as crianças, e também com as mães. E aí agora, como o trabalho está retornando, e aí equipe nova, enfim, líder comunitário novo, então tá tudo, a gente restartou o projeto. uhum, Então agora a gente está com foco só nas crianças a princípio, né, mas aí para o ano que vem, a ideia é voltar ao trabalho com as mães, trabalho com os pais, enfim, né, mas a gente está hoje em uma comunidade, tá. que chama, o bairro chama Cobi de Baixo, né, mas Uhum, a clássica, né, sim. tráfico, violência, né, o padrão, né, infelizmente. Uhum. Né, a gente está nessa comunidade hoje. Eu estou falando isso porque justamente nós temos uma porta aberta para um trabalho numa comunidade. É uma pessoa que tem um tipo de um campo de futebol onde ele faz treinamento de Uhum, futebol para meninos. uhum,
Uhum. E ele falou assim que ali naquele local existem 200 crianças, né? Que a gente pode trabalhar com elas. Só que Uhum. a grande questão é a segurança dessas crianças nesse tempo de Uhum. pandemia, né? Então, nós Uhum. ficamos parados esse tempo todo e eu gostaria de retomar, mas a gente não sabe exatamente como fazer, né? Uhum. E eu acho que, querendo ou não, assim, o trabalho na comunidade, você tem a questão do dia, porque um dia que você possa juntar todas as crianças, geralmente é sábado. Uhum. Para quem trabalha com juventude, sábado é dia de culto, então qual o horário que você vai fazer um projeto, você vai ter as pessoas disponíveis. Então, estar em contato, eu acho que é essencial, é o contato com essas pessoas chaves da comunidade. Uhum. Quem são essas pessoas da comunidade que vão ajudar a gente a fomentar o projeto, a divulgar o projeto, a manter, né, a fazer um ambiente seguro. Né? Então, Uhum. hoje, antes da pandemia, o líder comunitário antigo, ele era bem próximo nosso, mas agora está ainda mais próximo. Né? O novo líder comunitário é um cara bem mais organizado e tudo, enfim. E eu acho que é essencial, né, esse contato dele, ele que fomentou a nossa volta. A gente, no final, antes da pandemia, a gente fazia o projeto dentro de uma escola, mas aí a diretora era super agarrada. Nossa, o negócio estava dando muito conflito até já. Uhum. E aí, agora a gente, ao invés de fazer pela via da escola, a gente faz pela via do líder comunitário. A gente tem Uhum. que ter muito cuidado para não virar uma coisa que o cara utilize de material eleitoral depois, quiser virar vereador, alguma coisa assim. É. Mas, tendo cuidado com isso, eu acho que é muito legal a gente ter essas pontes dentro da comunidade, né, para a Uhum. gente até saber, onde estão as pessoas, quais são as demandas, né, e enfim. Então agora vai ter sábado, congresso de mulheres na igreja, então já tem uma quantidade de ingresso para mulheres de Cobi que sejam influentes, né, na comunidade, que sejam atuantes na comunidade, mulheres Uhum. atuantes no bairro, para elas virem para o congresso, participarem do congresso. Então, assim, a gente vai Legal, estreitando legal. laços, né, a gente vai achando jeito de estreitar laço e conhecer Uhum. as pessoas, né, e estar próximo das pessoas, para ser uma coisa mesmo integral, né, que a gente veja de todos os lados, para a gente conseguir, de alguma forma, promover esse desenvolvimento saudável espiritual, mas social, econômico, enfim, né, por aí vai. Fantástico. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Não? Eu tenho uma coisa para falar que eu tinha esquecido. Uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui, é, independente do projeto, né, seja casa de acolhimento ou o que for, Uhum. é a gente sempre ter relatório do que a gente faz. E relatório Legal, bonito, relatório com legal. foto, relatório com informação, com número, que seja simples, tá? A gente tem o relatório vai ter a quantidade de voluntário, quantidade de dia que foi, uma descrição do projeto, mas faça relatório bonito, marca de encontrar com o secretário, de assistência social de sua cidade, e apresenta o relatório, fala: "Olha, eu sou fulano, a gente tem um trabalho em tal casa e está aqui o que a gente faz". A gente Uhum. precisa criar a cultura de prestação de conta. Não é uma coisa muito comum na nossa cultura, mas é muito legal. Mudou o Sim, prefeito, procura o prefeito novo, procura a secretária nova ou secretário, né, desenvolva esse relacionamento também com o poder público, porque a gente legal. tem que estar na ponta da comunidade, fazendo as coisas com a comunidade, mas a gente tem que estar na outra ponta também. E Uhum. uma das portas de entrada para a gente estar junto com o prefeito, independente se você é pró ou se é contra. Isso a gente faz com todos, com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta, porque a gente precisa deles. Felizmente ou infelizmente, a gente precisa deles, e eles precisam da gente. Uhum. Mais do que a gente precisa deles, eles precisam da gente. Então a gente precisa chegar com isso. É muito Legal. comum aqui em Vila Velha. Já tiveram prefeitos que você chegava dentro da prefeitura, você falava: "Pastor", o corredor inteiro olhava. Era vergonhoso, da quantidade de pastor que tinha na prefeitura, de cargo comissionado, de gente pedindo emprego.
Então, assim, a gente criar essa cultura de a gente como igreja não está aqui para pedir emprego, a gente está aqui para oferecer solução para a cidade. Então está Isso, aqui um relatório do que a exato. gente faz. Está aqui um relatório das nossas ações, por menor que seja. Vamos fazer relatório bonito, sabe? Imprime no melhor papel que você puder, né? Não vai também meter os pés pela mão e gastar o que você não tem. Mas imprime num papel bacana, sabe? Arruma alguém da sua igreja, um jovem da sua igreja que saiba fazer um negócio bonito e faz um relatório bonito, entrega relatório, final do ano, se você puder fazer um relatório por ano, melhor ainda, Legal. né. Tá aqui de novo aí secretária, sou eu de novo, tá aqui o que que a Uhum. gente fez esse ano. Então isso é muito importante, a gente fazer relatório do que a gente doou, do que a gente prestou serviço, né, para as pessoas verem que a gente não tá aqui, só para Uhum. criar demanda, mas a gente está aqui para dar solução, né, e Sim. soluções que estejam de acordo com o que a cidade está pensando, né. Então agora, quando mudou o prefeito ano passado, esse ano, né, começo do ano, confusa, que ano que a gente está? Né, ninguém mais sabe que ano que a gente está, que 2021. ano que a gente não está. Mas aí quando entrou o prefeito novo, a gente foi até a secretária, né, para perguntar: "Olha, quais são as ideias de vocês para a cidade? Como que vocês estão pensando em fazer a gestão da assistência social da Uhum, cidade? uhum. Como que a gente pode, trabalhar juntos para isso?", né, então isso é muito importante, a gente também, claro, o que for necessário bater de frente, a gente vai precisar, né, confrontar, bater de frente, enfim, né, tem jeitos e jeitos de fazer isso, de não ser conivente com as coisas, né, e tudo, mas, da gente Se colocar à disposição a também se colocar à servir, né? disposição, e entender o que que as pessoas estão querendo fazer, né, então a Uhum. secretária antiga, né, ela era um pouco mais, responsiva, digamos assim, né, ela esperava o problema acontecer e aí ela propunha uma solução. Bom, então ok, vamos fazer as coisas no nosso ritmo, né, a gente não precisa seguir o ritmo dela. A nova secretária, ela é mais propositiva, né, a mulher está trabalhando o tempo inteiro e cheia de ideias, cheia de coisa, conseguiu tirar o família acolhedora do papel. Então, bom, vamos no ritmo dela, né, o ritmo dela é legal para a gente seguir, então é isso, sabe, a gente também precisa estar em contato com o poder público, com Uhum. quem está tomando decisão, e não só para, né, às vezes você tem pessoas vocacionadas na sua igreja para trabalhar com política, legal, mas a gente quebrar, pelo menos aqui, né, a gente é muito intencional nisso, em quebrar essa cultura de a gente é a igreja, está aqui para pedir. Não, nós não estamos aqui para Uhum. pedir, nós estamos aqui para propor e tá aqui o que a gente faz, né, então isso é muito legal e muito Muito bom, importante. muito importante mesmo, porque a questão do relatório ela vai produzir credibilidade naquilo que a gente faz. E às vezes também vai dar visibilidade àquilo que a igreja faz, porque muitas vezes as pessoas não falam, né, criticam, e quando você tem um relatório que você apresenta, né, nós começando a aprender isso aqui em Ribeirão Preto, porque a gente nunca fez relatório. Aí, no final do ano, nós vimos, eu acho que uma igreja que apresentou um relatório, por exemplo, das cestas básicas que foram distribuídas, né? E aí nós fomos fazer um levantamento superficial, não foi assim, né, profundo, né? Nós acreditamos que tenha sido até maior, mas aí nós chegamos ao resultado que nós distribuímos toneladas de alimento e a gente não tinha noção da quantidade de alimentos que nós distribuímos na cidade, contribuindo para outras, para famílias carentes, muitos locais que a gente pôde assistir, né? E isso é importante também até para quem quer trabalhar, atuar, e falou assim, poxa vida, eles estão fazendo algo relevante e eu vou contribuir. Às vezes tem pessoas que querem contribuir, querem investir, mas elas não veem um relatório, elas não veem o resultado, elas não investem. Mas quando elas veem um resultado do investimento de uma igreja, de um ministério, eles vão ter prazer e vão ter segurança também em fazer investimento no ministério assim, né? É uma coisa muito importante que você falou. E assim, não precisa maquiar, né. Nosso Sim, relatório do ano passado, por exemplo, tem um monte de projeto que está lá, projeto suspenso em tal data por conta da pandemia, é isso, é. né. Uhum, Não precisa inventar, florear demais, querer, né, é o Billy Graham que falava isso, né, que ele sempre arredondava para baixo. Se for para arredondar, uhum, vamos arredondar para baixo para ser
para ter a maior credibilidade possível, né? Para Isso. não ficar um negócio que parece Caldeirão do Hulk ali, entendeu? Aquele negócio muito, ai, Fantasioso. né? Não precisa disso, né? Então vamos ser realistas no que a gente faz. Ter foto, muito, pô, entregou uma coisa, bicho, tira foto. Pode pedir para tirar foto, gente. Não precisa ter vergonha, não. A gente tem que ser cara de pau. Dá licença, preciso tirar uma foto. Eu preciso botar isso no relatório. Eu falo isso para onde a gente entrega uma meia, eu falo aqui, dá licença, eu preciso tirar uma foto, eu preciso botar isso no relatório. E pronto, e as pessoas super aceitam, porque é isso, né? Elas pensam, poxa, que legal, isso daqui que eu estou recebendo não é caixa 2, né? Sim. Não é troca de voto, né? É uma coisa que tem uma prestação de conta. Então, isso é muito importante a gente fazer. Legal. Muito bom, pessoal. Eu estou muito feliz aí de ter, né, participado dessa reunião aqui. Muito obrigado, Raquel, pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo seu conhecimento. É isso, E obrigada eu. Legal demais. E, de novo, né, estou à disposição, gente. Quando vocês precisarem de qualquer coisa, pode me mandar um WhatsApp. Estou à disposição para a gente construir muita coisa legal. legal, muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então a gente pode encerrar. Eu gostaria de encerrar orando, abençoando a vida da Raquel e cada pessoa que está aqui participando dessa reunião. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar juntos, Deus. Essa é uma forma que o Senhor nos conectou, apesar de estarmos, Senhor Jesus, em lugares distantes. E esse tempo foi tão precioso, onde nós pudemos entender e crescer um pouco mais, Deus, de adquirirmos sabedoria, de adquirirmos, Senhor, conhecimento. E eu quero pedir, Deus, que dessa reunião possa, ó Deus, muitos frutos serem gerados, Senhor. Que cada um aqui que está participando aqui possam ser um instrumento, Deus, para abençoar a casa de acolhimento da sua cidade, para transformar a vida dessas crianças, transformar a realidade. E às vezes com atitudes pequenas nós estamos tocando na eternidade de alguém. E é isso que nós desejamos. E eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está participando dessa reunião, cada pessoa que depois vai acompanhar pelo YouTube, que essas pessoas também possam ser edificadas, abençoadas e transformarem-se em instrumentos do Senhor para abençoar uma multidão de crianças na nossa nação. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Quero te agradecer também, Deus, pela vida do Douglas, da Raquel, da sua família, Deus, porque tem esse peso, Deus, que tem esse trabalho tão lindo, que o Senhor possa os guardar, possa proteger, possa livrá-los, Senhor, de todo mal, e que eles possam, Senhor Jesus, alcançar ainda muito mais pessoas e romper limites, Deus, que a boa mão do Senhor os faça ir além e que eles sejam abençoados, Deus, à medida que abençoam essas pessoas que o Senhor tanto ama. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijão, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Raquel. Deus abençoe. Amém.